da Márcia Tavares da Silva. Eu procuro fazer a minha parte e ser responsável com o meio ambiente, mas ainda sei que é impossível não impactar em nada. Mas o que acontece? O que acontece com quem agride a natureza de forma consciente? Existem consequências por essas atitudes? Certamente, Márcia, existem consequências e muito graves. Porque vejamos bem, o fato de ser uma atitude consciente, aí está a gravidade dela, né? Essa sua insatisfação, individualmente falando, de fazer a sua parte, mas às vezes sentir que falta ainda muito por fazer de todos nós, né? Essa inquietação diante de uma situação que foi criada pela humanidade e todos nós sentimos na pele. Agora, as consequências, por exemplo, como existem as materiais, né, as sanções das leis na humanidade que coíbem muitas práticas, com multas, com prisões mesmo, ainda sabemos que nem sempre, né, todo esse conjunto de trabalho jurídico, social, consegue deter essas agressões à natureza, porque elas passam pelo sentimento da criatura. E espiritualmente a coisa ainda é muito mais séria, porque se socialmente existem essas leis, essas coibições, essas sanções, espiritualmente é muito grave. Por quê? Nós somos cidadãos, não somos cidadãos do corpo unicamente, né? Nós somos cidadãos do Espírito. Por isso que eu trouxe aqui para falar sobre este assunto o livro Jesus e a Cidadania do Espírito, obra do escritor Paiva Neto. Já fica aqui a sugestão para todo mundo. Qualquer assunto que envolve cidadania, que envolve a nossa vivência em sociedade, esse livro aqui responde, Franciele, e os demais do autor, né? Mas sobre essas consequências, vamos abrir aqui na página 63 desta obra, antes esclarecendo um pouquinho aqui na pesquisa o que é o meio ambiente, né? Um resumo para a gente entender. O meio ambiente é o conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos e sociais que cercam os seres vivos, permitindo e regendo a vida na Terra. Inclui componentes naturais como a água, o ar, o solo, a fauna, a flora, e artificiais, as cidades, as construções, influenciando a sobrevivência e as atividades humanas. Então, é tudo que nos cerca, né? E é aquilo que nós construímos para a nossa sobrevivência. Mas vamos então aqui a essas sanções espirituais. O irmão Paiva traz na página 63, ele escreve no capítulo, aqui no subtítulo, Maiores Predadores. Abrir aspas. Vamos aqui ao último parágrafo nesta página. No livro de Isaías, capítulo 24, versículos 1º, 5º e 6º, no Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, encontramos uma descrição como se a natureza convocasse a humanidade a um ajuste de contas definitivo, anunciado aos que têm, aspas, olhos de ver e ouvidos de ouvir, fechar aspas, há milhares de anos pelo profeta. Agora vem o trecho, né? Eis que o Senhor devasta e desola a terra, transtorna a sua superfície e lhe dispersa os habitantes. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Logo, aqui o irmão Paiva chama atenção, né? Ele faz aqui abre colchetes para explicar. Logo, não por causa de Deus. E volta a palavra do profeta. Porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por esse motivo, a maldição consome a terra e os que nela habitam se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Fechar aspas. É uma profecia, né, com esse tom sempre enérgico, mas veja bem, há milhares de anos atrás, já a Bíblia Sagrada alertando. Você, quando abriu a matéria, Franciele, você destacou a palavra ruptura. Então aqui está, né, violam os estatutos e quebram a aliança. Que aliança é esta? A aliança que Jesus criou um planeta, né? Deus criou um planeta para a nossa evolução. Nós nos comprometemos a cuidar de tudo isso, né, antes de descermos aqui. E chegando aqui a gente destrói. Então nós quebramos essa aliança de vida, de sobrevivência.
Então, por isso que as sanções também são muito graves, porque, por exemplo, individualmente, cada um de nós tem a responsabilidade, né? Por exemplo, nas ruas, né, tem o dia que passa a coleta, né, do lixo, que o caminhão que faz a coleta passa. Então, tem os horários e o dia certo. Então, não custa nada a gente obedecer a essa disciplina, porque o que acontece? Quando 70% dos moradores não respeita, vamos dizer assim, essa disciplina, o que acontece? O lixo acumula. E aí vem doenças, vem consequências terríveis, né? Então, individualmente, todos nós precisamos fazer a nossa parte. Agora, sem sombra de dúvidas, é preciso compreender também que aqueles nossos irmãos que têm as responsabilidades coletivas, né, no campo da política, no campo da administração pública, no campo enfim, de todos os setores sociais, porque estão lidando com coletivos e vão decidir as normas, as leis que vão proteger a natureza. Então, a responsabilidade espiritual é muito grave, porque, pelas vezes, a ganância de um lucro muito rápido, né? A pessoa, conscientemente, ela sabe que ela vai degradar, ela sabe que ela vai destruir, ela sabe que vai matar os animais, que vai contaminar a alimentação de pessoas, né? Ela sabe que aquele mercúrio jogado ali no rio vai adoecer as crianças, as populações que se servem daquela água. Então, a atitude consciente é muito grave. De repente, na ânsia de lucro, ela não parou para enumerar, para mostrar esses números. Agora, espiritualmente, é muito grave, porque o espírito assumiu aquele compromisso de administrar, de gerir coletivos. E se ele destrói ou permite que leis ou que decisões eliminem vidas, o que vai acontecer espiritualmente quando ele vê no mundo espiritual a dimensão daquela destruição? Então vem a lei, né? Aí vem a lei divina, que é misericórdia, que não é punição, mas ela vai corrigir e de uma forma do mesmo grau que aquela destruição foi, né? No Evangelho, Jesus diz assim, vamos abrir aqui no Evangelho do Cristo, no capítulo 11, capítulo 10, segundo Mateus, no versículo 29, né? Jesus afirma: não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, por um dinheiro, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Fechar aspas. Então, quer dizer, há uma onisciência das leis divinas sobre a natureza, sobre a nossa vida. Então, tudo é enumerado, tudo é pesado, tudo é quantificado, né? Então, essas consequências espirituais são muito graves, porque o espírito vai ter que construir, reconstruir, e às vezes não será nem mesmo na oportunidade do planeta Terra, né? Será em outras dimensões espirituais ou materiais, em outros orbes, em outras dimensões e em situações muito difíceis. Mas vai ter de reconstruir, porque quando ele vê ali a dimensão daquele estrago, daquela contaminação, daquela destruição, quantas vidas foram ceifadas, quantos organismos que foram prejudicados, né? Que tinham que ficar na Terra vários anos e ficaram 10, 15 por causa daquela contaminação. Então, todos aqueles que têm essas graves responsabilidades, cada um de nós, cidadão, pessoalmente, nós temos a nossa responsabilidade de reciclar, de cuidar ali de onde moramos, porque o meio ambiente é tudo que nos cerca. E para o espírito, nós podemos dizer qual é o primeiro meio ambiente do espírito, é o corpo. Então, quando nós até não cuidamos do nosso corpo, nós não estamos cuidando da natureza, nós estamos fazendo a nossa parte, porque o corpo é a habitação do espírito. E na nossa vivência em sociedade, as consequências realmente são muito graves. E a gente fala ao coração desses irmãos, né? E todos que no mundo inteiro, porque o peso é muito grande, né? Das leis que são feitas, das atitudes que são tomadas, né? Dos projetos que são feitos. Então, meçam essas consequências, usem de uma chave que a religião de Deus, do Cristo, do Espírito Santo nos ajuda muito. O irmão Zero Zarur ensinou, né, o novo mandamento de Jesus
amai-vos como eu vos amei, é a chave da vida e a chave da morte. Quer dizer, vamos usar como chave da vida, né? Vamos dar vida nas graves responsabilidades que temos como cidadãos do planeta Terra. É a renovação que estamos sendo convocados a também realizar. A gente agradece aqui, Cristina, a sua participação hoje, trazendo a resposta para Márcia Tavares da Silva, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E outras chegaram aqui, a gente vai trazer essas respostas em uma próxima oportunidade aqui no programa Comando da Esperança. Você também pode deixar a sua dúvida pelo chat do YouTube, pode ser também pelo canal da Religião Divina no YouTube, youtube.com/Religião de Deus Vídeos, ou se você preferir, pelo WhatsApp, 11 99 801 1242. Mais uma vez, agradecemos a irmã Cristina de Fátima, pregadora ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Deus está presente, Cristina. Viva Jesus em nossos corações para sempre. E novamente, mais uma vez, para você saber como mandar a sua dúvida, youtube.com/Religião de Deus Vídeos ou 11 99 801 1242.